Olá pessoal, eu sou o professor Pedro e hoje vamos, na nossa aula, falar sobre introdução aos custos, né? Bom, qual seria então a definição de custos? Você vai encontrar na literatura acadêmica, sobretudo nos livros de contabilidade, várias definições sobre custo. A gente aqui vai procurar sintetizar nessa aula tudo que se refere a custos, né? Bom, a definição em si, o custo pode ser entendido como um gasto. Um gasto para você produzir um produto, um gasto para você comercializar esse produto e um gasto para você poder prestar um serviço. Então, dependendo onde está esse custo, se é numa indústria, no comércio ou na prestação de serviço, vai ser sempre o quê? Um gasto que você consegue identificar naquele produto, que está relacionado com aquele produto. O custo, por exemplo, ele às vezes é confundido com uma despesa, né? Algumas pessoas, principalmente aquelas pessoas que são leigo na contabilidade, acham que custo e despesa são a mesma coisa. Não são, dentro do aspecto mais detalhista, né? Com relação às várias nomenclaturas que nós temos com relação a gastos, desembolso, etc. A despesa, ela é, tecnicamente, um gasto que vem depois do custo, né? Ou até, paralelamente. A despesa é um gasto, é um sacrifício necessário para você obter uma receita. Então, quando você produz um produto, né, ou compra um produto, todo gasto que você vai ter para poder, por exemplo, divulgar aquele produto, colocar aquele produto no mercado, tudo isso são despesas. Então, é diferente os gastos, né, para você colocar um produto, né, para vender, com relação aos gastos que você vai produzir ou adquirir o produto para venda. Existe também um outro elemento, né, que tem a ver com gastos, que são os investimentos. Já o investimento, ele é aquele gasto que você vai colocar na sua empresa um ativo, né? E esse ativo vai ajudar na parte operacional da empresa. Por exemplo, se você gasta ao adquirir um veículo para a sua empresa, esse gasto nós chamamos de investimento, porque esse ativo, esse veículo, ele vai ajudar dentro da operacionalidade da empresa, tá bom? Então nós temos que discernir, né, bem e diferenciar o que é um custo, o que é uma despesa, o que é um investimento dentro, principalmente, da área contábil, da área empresarial. Dito isso, vamos agora falar especialmente do custo. E para tanto, vamos pegar aqui um exemplo do custo industrial, que é aquele custo mais elaborado, né? Que você vai entender melhor todos os elementos compreendidos dentro dos custos. Então vamos supor que eu esteja aqui numa fábrica e eu vou fabricar esse produto aqui, tá? Pode ser um brinquedo ou pode ser uma peça de um colecionador, dependendo, né, para onde vai o público-alvo que vai essa peça aqui. Então, com relação aos custos, né, a gente pode já começar a classificar, ter as principais classificações dos custos, né? Sabendo então que o custo é um gasto para, no caso aqui, produzir esse produto, vamos ver então as classificações básicas de custo. Então, basicamente, você pode classificar os custos envolvidos na produção desse produto como os custos diretos e indiretos. Essa classificação em custo direto ou indireto tem a ver com a fácil identificação daquele gasto no produto. Por exemplo, se eu conseguir aqui calcular, identificar o material usado nesse produto, né? O plástico, a tinta, isso aqui é um custo direto. Se eu conseguir mensurar a mão de obra necessária para produzir esse produto, ele vai ser o quê? Um custo direto. Só que pode ter outros gastos que você não vai ter uma facilidade de identificar. Aí seriam os custos indiretos, né? Por exemplo, se você tem um supervisor ali na fábrica, né, que o salário dele vai ter que ser o quê? Apropriado, né, nesse material aqui. Vai ter que ser colocado também nesse material aqui. Então, você não vai conseguir identificar facilmente qual é o custo nesse caso aqui. Ainda mais se tiver outros produtos
em fabricação. Então você vai ter que usar um critério para definir parte desse custo que vai nesse produto. Aí nós temos então o custo indireto, né? Tem outros custos indiretos que poderão envolver aqui, né? Você pode ter, por exemplo, uma energia, né, no maquinário utilizado para produzir produto e você não consegue definir com facilidade esse custo, você vai ter que usar um critério, um rateio normalmente, para poder definir esse custo. Então, com relação à identificação fácil ou não do custo no produto, você pode classificar em custos diretos e indiretos, ok? Bom, uma outra classificação básica, né, e principal com relação aos custos são com relação ao volume produzido, né? Então, por exemplo, quando você tem alguns custos que vão variar de acordo com a produção, isto é, para produzir uma unidade aqui eu gasto X, para produzir mais unidades, 10 unidades, eu vou gastar mais, 10 vezes mais. Então, esse custo aqui seria o quê? Um custo variável, né? Por exemplo, até o próprio material e a mão de obra direta, ela pode ser também um custo que variável. Normalmente, o custo direto é um custo variável. Por outro lado, se independente da quantidade de unidades que você produzir, aquele custo vai ser o mesmo, então você tem aqui o custo fixo. Então, por exemplo, vamos supor que aqui eu esteja numa fábrica e eu pago o aluguel. Então o aluguel aqui, ele não vai aumentar ou diminuir com relação à produção. Ele pode diminuir ou aumentar por outros fatores externos aqui à produção. Então nesse caso aqui, para produzir uma unidade ou 100 unidades, sempre vai ser o mesmo gasto. Então isso aqui já é um custo que é fixo, né? Você pode ter também uma energia, um salário de um supervisor que não está diretamente trabalhando em cima da unidade, né? Então ele sempre vai ser o quê? Um custo fixo. Então a outra classificação é com relação ao volume de produção. Nós podemos classificar o custo como custos variáveis e custos fixos, ok? Então a gente vai ver agora um exemplo de como calcular o custo total de um produto e o custo unitário desse mesmo produto. Então vamos acompanhar aqui na tela agora esse exemplo, ok? Então vamos lá, acompanha aí. Vamos supor que eu vou produzir 100 unidades de um determinado produto. E eu consegui apurar os gastos por unidade na seguinte situação. Eu vou gastar de mão de obra direta R$ 20 por unidade. De material, vou gastar R$ 10 por unidade. Então os custos que eu consigo identificar, os custos diretos e variáveis nesse caso, vão ser um total de R$ 30 por unidade. Com relação aos outros gastos, né, os custos fixos, eu tenho, nesse meu exemplo aqui, um aluguel de R$ 2.500, uma energia, né, que eu pago na fábrica de R$ 500 fixa e um salário da supervisão que é fixo no valor de R$ 3.000. Então, se você for somar, eu tenho de custo fixo, nesse meu exemplo, R$ 6.000. Então, agora vamos ver como vamos calcular o custo total envolvido na produção deste produto. Então, como é que nós vamos calcular? Supondo então que eu vou produzir 100 unidades, vou calcular o custo total variável, né, ou direto, que seria 100 vezes aqueles R$ 30 da mão de obra e do material. Então, nesse caso, daria quanto? Daria R$ 3.000. E agora, vou pegar o total dos custos fixos, que seriam de R$ 6.000, e vou fazer a somatória. R$ 3.000 mais R$ 6.000 dá um custo total de quanto? R$ 9.000. Então, para eu produzir 100 unidades de um determinado produto, nesse nosso exemplo, eu vou ter um custo total de quanto? R$ 9.000. E o custo unitário? Olha, matemática básica simples. Quanto é que sai o custo por cada produto? Eu pego os R$ 9.000 e divido por 100. Nesse caso, então, eu teria um custo unitário de quanto? R$ 90. Então, assim é um exemplo de como eu apuro, né, os custos na produção de um determinado produto. Tudo bem? Gostaram aqui da nossa aula de introdução aos custos? Lembrando que isso aqui é só uma introdução, né? Os custos, esse estudo sobre a contabilidade de custo vai avançando. E posteriormente nós daremos continuidade, então, à nossa aula sobre custo. Se vocês gostaram da nossa aula, curtam e não deixem de se inscrever no nosso canal para estar atento a
vários assuntos envolvendo contabilidade, matemática, concursos públicos e oportunidade de emprego. Fiquem bem e até uma próxima oportunidade.